Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga, um abraço especial para as cidades de Ouro Preto, Mariana e Dom Silvério, onde o sinal da TV Educar está bombando. TV Educar brevemente em Santa Cruz, Piedade, Alvinópolis e Rio Doce. Hoje tenho o prazer de receber nos estúdios do programa Espaço Aberto Fernando Andrade, secretário municipal de governo, e Bruno, secretário municipal de Meio Ambiente. Vamos bater um papo relacionado às duas pastas, um ano de governo do prefeito Wagner Moll e da Valéria Alvarenga de Vice. Primeiramente, Fernando, obrigado por estar aqui conosco para a gente fazer esse bate-papo de final de ano aí no programa Espaço Aberto. Eu que agradeço a possibilidade de aqui estar e já externo a todo o seu público meu agradecimento, meu abraço sincero, e estamos aí à disposição para que a gente possa bater um papo sobre aquilo que pertinente ao município, pertinente às ações de governo que nós pudermos elucidar. Sim. Bruno, pela primeira vez estou te conhecendo hoje, é um prazer recebê-lo aqui no programa Espaço Aberto, uma pasta também que vem sendo muito exigida pela população, que é a pasta do meio ambiente, não é isso? Prazer. Prazer é meu, agradeço a oportunidade pelo convite de estar aqui hoje e estamos aí abertos aqui para discutir as ações do meio ambiente na cidade, todas as ações que nós estamos desenvolvendo e a desenvolver durante esses anos de governo. Né? Sim. Fernando, Secretaria Municipal de Governo é a interface entre o povo e o prefeito. Quase um ano, completa agora, dia 1º de janeiro, um ano de governo. Que avaliação que você faz da sua secretaria? Bom, Wesley, a Secretaria de Governo, como você disse, é a interface não só entre o governo e a população, mas também entre o governo e o legislativo, né? E todas as secretarias. E todas as outras secretarias. Verdade. Então, avaliar no breve momento um ano de governo é muito difícil. Sim. Porque foram muitas realizações e, sobretudo, foram muitas dificuldades enfrentadas com bravura por todos os secretários, de cada um em sua pasta. Mas o que nós temos a colocar é o seguinte, que a Secretaria de Governo, ela não fazer essa ligação entre os secretários, entre a Câmara, entre a imprensa também, porque Sim. Lá está a nossa assessoria de comunicação, né? Ela tem como objetivo conseguir levar adiante essa união. Né? Então, o principal ato do secretário de governo é realmente conseguir fazer com que as coisas se encaixem e tenha um intercâmbio de uniões e de esforço de cada um. Muito bem, avaliar um ano de governo da forma que nós iniciamos não é tão fácil como eu disse no início. Né? O tempo aqui vai ser provavelmente pequeno, mas vai voltar outras vezes. Mas estamos aí à disposição. Né? A população de Ponte Nova, ela é uma população que merece todo o atendimento de forma diferenciada. Né? Então, nós procuramos, através dos secretários que aqui nos acompanham, através dos outros secretários, levar a essa população o que de melhor nós podemos fazer. Porém, né, todos nós temos nossas deficiências. Né? Em aparelhamentos, em equipamentos, a prefeitura ela tem essa deficiência e isso às vezes entrava, isso às vezes agarra um pouco o serviço. Isso faz com que a ansiedade da população venha até nós. É normal, é natural que isso aconteça, mas cada secretário tem a condição de superar isso dentro das suas limitações. E tenho certeza que Ponte Nova vai merecer nos próximos anos aí, da administração do Wagner Moll e de Valéria Alvarenga, toda a atenção que merece. E a população pode contar com isso. Apenas aguardar um pouquinho mais, porque... Mais paciência, mais né? paciência, porque nós estamos colocando as coisas nos devidos lugares. Sim. Né? Ô, Fernando,
Essa relação com o prefeito entre a Secretaria de Governo e o Executivo, ela é boa? O Wagner é uma pessoa exigente? Olha só, o Wagner, a primeira característica que nós temos do Wagner é muito positiva, porque ele é muito humano. Ele é uma pessoa muito humana. Não é de agora só porque virou prefeito, E não é porque virou prefeito, não. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Wagner desde que mudei para cá, né? Eu já fui secretário em outras administrações, do Taquinho, né? Aquela oportunidade da CEDRU e da SEMAN. E o Wagner era o presidente da Câmara na época, ele foi presidente da Câmara, ele era vereador. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o Wagner fora desse ambiente político, né? Então a primeira característica do Wagner é a humanidade, ele é uma pessoa muito humana. Isso torna-se mais fácil de você conseguir lidar, mais fácil de você conseguir, não que os outros não sejam, não vou aqui criticar nenhum outro que esteve lá. Mas isso torna fácil de conviver e de acertar as coisas. Por quê? Se você tem uma facilidade, uma pessoa que é sensível às necessidades do povo, ele que também é sensível à necessidade de cada secretário, fica mais fácil de você levar a coisa adiante, né? Sim. Então, eu acho que esta peculiaridade do Wagner de ser humano, ele nos permite que façamos o trabalho de uma forma mais tranquila. Pois é, hoje a gente está recebendo no programa Espaço Aberto Fernando Andrade, secretário de governo, e também o Bruno, que é secretário de Meio Ambiente. Ô Fernando, essa semana passada, aconteceram mais 2 nomeações a nível de secretários. Você me parece que vinha ocupando uma pasta e o Daniel Delvaux outra pasta. É o momento certo de estar nomeando as pessoas? E quem são? Tá, na verdade, Wesley, o que eu queria dizer? Eu ocupava, não eram 2, eu ocupava 3 pastas, né? Como o Daniel ocupava também 3 pastas. No meu caso, planejamento, gestão e RH e governo. Né? Pesado. No caso do Daniel, a educação, cultura e a Secretaria de Esporte. Né? Você pergunta se é o momento para se fazer isso. Eu acredito que sim. Nós passamos, no primeiro momento de governo, uma complicação, como que eu diria, técnica, de não poder nomear ninguém. Então, nós não tínhamos condições de nomear assessores, devido a um acórdão que levaria aqui um tempo um pouco maior para explicar aí os telespectadores. Estou falando da justiça, um acordo judicial, que não nos permitia isso. Muito bem. Então, naquele momento, entendeu Wagner que nós poderíamos acumular essas pastas. Mas, no decorrer da administração, verificou-se o seguinte, a necessidade, até por física e de cada um de nós, sim, de ir adequando a equipe e aumentando. Muito bem. Aí você me pergunta, quem são as pessoas? No meu caso, na Secretaria de Planejamento, veio a Sandra Brandão, que continua como secretário hoje de Planejamento. E agora, o Eduardo Benfeito assume a Secretaria de RH, que antes era a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. E hoje passou apenas para a Secretaria de Recursos Humanos. Não tem mais a administração, não, né? A gestão da Secretaria passou para a Secretaria de Governo. Sim. Tá? Então, a gestão, né, que antes o RH fazia, ela continua na Secretaria de Governo. Então, nesses 3 pastas foi essa mudança. Nas outras, na educação, nós sabemos que a Secretaria de Educação é uma secretaria pesada. Ela tem lá os seus 800 funcionários, né? A Secretaria de Cultura é uma secretaria que exige também da pessoa um atendimento diferenciado. Da mesma forma, a Secretaria de Esporte. Então você pergunta, volto à sua pergunta, é o momento? Olha, o momento é aquele que chega na hora de se fazer, né? Poderia ter feito antes? Poderia esperar mais um pouco? Não sabemos, né? Mas chegou a oportunidade de se fazer a mudança. E no meu caso, eu digo que
foi benéfico, porque são pastas pesadas, né? A prefeitura tem em torno de 2.300 funcionários, então a Secretaria de RH ela absorve muito. Muita né? coisa. A Secretaria de Planejamento ela é uma secretaria diferenciada hoje. Ela o planejamento em si, ela trata especificamente e também de loteamentos, de novos empreendimentos e Ponte Obras Nova também tem a ver. Tem a ver, né? A Ponte Nova hoje, ela está aberta a novos empreendimentos e vocês estão vendo surgir empreendimento a toda hora. Então, a Secretaria de Planejamento, ela tem a sua função voltada para esse lado. Entendi. De forma que é interessante. Bom, Secretaria de Educação, é Fernanda Magalhães, que assume a pasta. A filha do Dante? É filha do Dante. Ah, entendi. É filha do Dante. Ela que assume a pasta a partir do dia sexta-feira, né? Ela já tomou a posse na pasta. E é uma pessoa dinâmica, conhecida, jovem. Aliás, jovem a equipe toda, é né? a equipe toda, né? Costumam, aproveitando a ensejo, de me chamar de vovô, você entendeu? Ah, é? Pô, o que eu posso fazer, né? Mas e o irmão rico lá? Não, o irmão rico é a parte. Ali o irmão rico nós temos que deixar tratando-se aí que nós sempre dissemos isso, né? O primo rico. Não, mas eu falei com ele que ele é o irmão rico. Irmão rico. É primo irmão. Que é o Anderson, que nós estamos aqui se referindo ao Anderson, né? Diretor do Demais. Que vem desempenhando um grande trabalho. Sim, o Wilson da Obras também. Sim, agora é chegada aqui da TV. Da TV, tem agora caso de amor por aqui. Que bom, que bom. Mas o que ocorre, Wesley, é que cada um tem a sua área de atuação, né? E cada um faz a sua área acontecer. Você diz assim, Secretaria de Governo, o que aparece? Não aparece. Não aparece. Aparece, porque não é executiva. Sim, nós temos secretarias que são executivas, como a Meio Ambiente, como a Obras, como Direção do Demais, como a Assistência Social, a Saúde. Todas elas. São executivas, né? Mas existem aquelas que não são executivas, são administrativas, como o RH, como Secretaria de Governo. Secretaria de Fazenda, você não vai ver a Secretaria de Fazenda mexer com cascalho, né? Mas são pastas que exigem também um pouco mais de atenção, você tem que tomar uma série de cuidados aí. É verdade. Ô, gente, nós vamos para o primeiro intervalo comercial, lembrando que você pode começar a disparar para o 98306-8801. 98306-8801. Você estará concorrendo a esta cesta maravilhosa de doces da Goiabada Celeste. E também o melhor doce do estado de Minas Gerais, Sabores do Grama. Aquele doce de leite com morango, bom para emagrecer, né? Um pouquinho. Tá aqui, ó, 2 kitzinhos. É só você ligar para o 98306-8801 e dizer: quero participar do sorteio. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, é a vez do Bruno. Vamos falar de meio ambiente aqui no programa Espaço Aberto. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Deixa eu dar um recado aqui, né? Defender meu lado aqui também. A prefeita Sônia Maria Untalé, do município de Santa Cruz do Escalvado, liberou hoje o pagamento da folha do 13º e o abono para todo o funcionalismo público de Santa Cruz do Escalvado. Além do 13º, vai ter um abono lá, eu não sei o valor certinho, mas é uma graninha legal que vai fazer o dinheiro circular em Santa Cruz neste momento de grande dificuldade. Em nome da prefeita, quero aproveitar aqui, agradecer o prefeito Wagner, em especial para o nosso diretor, Demais Anderson, que deu uma tremenda força no momento difícil que a gente passou e continuamos a passar em Santa Cruz do Escalvado. Valeu aí a administração municipal de Ponte Nova, do Wagner e da Valéria e toda a sua equipe, e também ao Anderson, que foi pontual conosco lá na cidade de Santa Cruz do Escalvado. Então, ó, todo mundo com o dinheiro na mão amanhã, ó. Vamos fazer vale lá com o pessoal. Bruno, prazer tê-lo aqui.
Secretaria do Meio Ambiente é complicada em Ponte Nova, Bruno? Porque Ponte Nova nós temos por tradição ser jogar lixo no chão, entupir boca de lobo. É a cultura do povo pontinovense. É complicado, até porque a gente inicialmente encontrou diversas dificuldades. Uma delas é com relação à frota, né? Sim. Que não contribui para a população até fazer a parte dela, que é colocar o lixo no horário certo, porque até a própria coleta não consegue estabelecer uma rotina de horários, né? E a população, a gente não é apenas em Ponte Nova, em diversas cidades a gente encontra essa questão da conscientização do horário, dos descartes em pontos clandestinos, né, que a gente encontra. Uma das ações que a Secretaria do Meio Ambiente já implantou neste ano e vai implantar em outros pontos é a questão do lixo viciado, né, tentando eliminar. Plantamos ali perto do loteamento Fortaleza, onde tinha um ponto que lá em cima também, né? Perto do anel rodoviário, vocês colocaram lá? Isso, perto do anel. E por enquanto tá dando certo ali e a gente já estamos monitorando outros pontos para fazer esse plantio também. E com relação ao descarte na cidade também, né? Nós já estamos elaborando diversas campanhas de conscientização para a população, que no início do ano agora já vai ser divulgada, já algumas alterações também com relação à coleta, que a gente pretende estabelecer e contamos com o apoio da população, né, para nos ajudar, né, a deixar a cidade mais limpa, mais organizada, né, até para quem vem visitar a cidade muda, né. Você é natural de Ponte Nova? Não, eu casado aqui? Sou casado aqui. Como é que surgiu essa oportunidade de você assumir essa pasta? Uma pasta difícil de ser tocada, mesmo porque os recursos devem ser poucos também, né? Eu recebi o convite do prefeito Wagner, né, no final do ano, que eu estava retornando, sempre trabalhei no setor privado, né, em obras, né, e no momento eu tinha acabado de desligar da empresa que eu trabalhava, né. Aí ele me convidou, me passou as questões, as prioridades que ele tinha, né, com relação às metas, que eram bem difíceis, né, o planejamento para a secretaria, né, e eu, no momento, aceitei o desafio que é grande, que a gente vem encontrando aí, que é totalmente diferente do setor privado, né, e foi assim, mais ou menos. É complicado, né? O setor privado te dá mais liberdade de você trabalhar. O público, ele é mais complicado. O primo irmão rico ali parece que vai assumir o lixo, a coleta de lixo e demais, a partir de quando? E como é que você vai tratar dessa questão junto com o demais? Nós já estamos trabalhando essa integração de transferência, né, do resíduo sólido e do tratamento do lixo para o demais. O projeto de lei com essa alteração já está tramitando na Câmara, né? E o prazo para essa transferência é a aprovação do projeto de lei que está na Câmara. Assim que for aprovado, já a transferência ocorrerá. O meio ambiente tem a ver com beleza, embelezamento da cidade. Eu venho aí há vários anos aí, nos governos anteriores, falando que Ponte Nova precisa de uma maquiagem em todas as suas entradas, tanto a de Belo Horizonte quanto a daqui do Viçosa e aqui Rio Casco. Por que você não tenta uma parceria pública-privada para tratar deste assunto? É viável ou não é? É viável e nós estamos estudando, né, até através de compensação ambiental, estabelecer algum critério de melhorar, né, embelezar a cidade através desses mecanismos, né? E através de parceria público-privada, né? Recentemente nós revisamos a lei de adoção de praças e de parques. Estamos já finalizando o decreto que regulamenta todos os critérios,
flexibilizamos a questão da adoção para morador, associação de bairro, que vai possibilitar, né, essa situação. E além dessas ações também, nós estamos internamente estudando as melhores alternativas para a questão de ajardinamento da cidade, nas entradas, até no centro também, onde pode ser melhorado essa questão. Eu dou exemplo a cidade de Poços de Caldas, não sei se vocês conhecem, é uma cidade maravilhosa, linda, com rosas, um plantio de árvores maravilhosas, então eu acho que Ponte Nova merece. Recentemente nós visitamos Itabirito, que é próximo aqui, também, que é um ponto de referência com essa questão de arborização, de plantas, de fontes, né, para ver essas boas práticas nesse município e tentar trazer para Ponte Nova e implantar aqui. Né? Bruno, a questão de infraestrutura da sua secretaria, ela é viável? Você precisa de mais uma coisa que o Fernando, mais o prefeito ainda não liberaram para vocês? Os caminhões, com relação à coleta de lixo, né, os caminhões estão sucateados, já foi autorizada a compra de 2 caminhões, que até o fim do ano provavelmente já deve estar chegando. Os equipamentos, a gente encontrou dificuldade quando chegamos com deteriorado, quebrado, sucateado, questão de equipamentos para corte de árvore, poda, mas já compramos alguns, já conseguimos implantar um treinamento para os operadores, questão de manutenção, para manter, né? Boa ação. E os demais equipamentos a gente já estamos estudando a questão da substituição. Mas de mão de obra, você precisaria de mais gente? Precisamos, já passamos a relação para a Secretaria de Governo, né? Eles já têm a previsão de ano que vem ter um concurso. Sim. Para preencher essas vagas aí. Beleza. O Fernando, vamos voltar aqui com o Fernando, ele ficou sem responder no primeiro bloco. Situação da Secretaria do Daniel Delvaux. Sim. Que é Educação, Esporte e Cultura. Vai lá, Fernando. O Daniel agora deixa de ser secretário de Educação. Ele passa a ser secretário de Cultura e interino de Esporte, né? Então ele vai responder por essas 2 pastas. O que nós deixamos de falar foi isso aí. Que temos a Fernanda Magalhães na Secretaria de Educação e o Delvaux continuará com as 2 secretarias, né? Não se trata de fusão, trata-se de 2 secretarias distintas, é muito importante a gente dizer isso. Secretarias que têm os seus orçamentos distintos, né? Apenas que o secretário que está nas 2 é o mesmo, mas são secretarias e vão continuar sendo secretarias. Né? Mais alguma coisa sobre a secretaria? Pode terminar. Não, só emendar aqui, porque realmente o Bruno, aí você perguntou a questão da Secretaria de Governo, do prefeito, já o que liberar. Também esqueceu de dizer dos caminhões que vão ser liberados, né? Zero? Zero. Eu mencionei que está chegando 2 novos. Estão chegando 2 novos. Né? Isso é bom. Também é importante dizer, aí voltando à Secretaria de Educação, nós adquirimos 10 ônibus novos também. Amarelinho? Então, amarelinho, né? Já chegaram alguns aí. De forma que esse aparelhamento dessa máquina, ela é importante, é necessário, né? E essas ações, como eu disse, a Secretaria de Governo não aparece essas ações, mas dá muito trabalho para conseguir chegar até aí. Aí você tem que usar o prestígio político, correr atrás. Sim, tem que correr atrás, tem que... As coisas no governo são muito lentas. No governo, não digo municipal, mas em todas as instâncias, federal, estadual. Então você tem que ter projeto, você tem que ter preparação, tem que ter deputado para fazer emendas, e as coisas são assim mesmo. Eu queria fazer um parênteses, se você me permitir, não sei se no final eu falaria disso, mas eu queria mandar um abraço carinhoso à população de Santa Cruz do Calvado. Afinal de contas, eu fui secretário lá por 2 gestões. Você não me falou nada não, meu filho? Pois é. Anterior foi antes dele, né? No governo de Geraldinho? No governo de Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, gente fina. Na primeira gestão, eu fui secretário de Desenvolvimento Social e Econômico.
e na segunda de assistência social. Né? Sim. Então, que eu gostaria de mandar um abraço para aquela população que eu gosto, que eu conheço, que me conhece também. Não sabia, não? Não, nós já trabalhamos ali com Neguinha na prefeitura. Nega, tá lá até hoje. Está lá até hoje, né? Zenilda, Roseni, todo aquele pessoal ali. Então, são pessoas que nós temos um carinho especial, né? Bacana. E não poderia deixar de mandar esse abraço para eles. Claro, né? vai estar entregue e com certeza estão lá assistindo o programa na TV Educar pelo site da Prefeitura. Okay. Gente, nós vamos mais para um bloco de intervalo comercial. Lembrando que você pode disparar SMS também, 983068801. Você estará concorrendo a esta cesta e também de goiabada celeste e esses 2 kits dos sabores do grama, doce de leite, doce de café. Ó, show de bola! Vamos faturar aí! Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje recebendo o secretário de Meio Ambiente, Bruno, e o secretário de Planejamento? De Governo. Fernando Andrade. Fernando Andrade, que é tio do deputado Roberto Andrade. Eu tive o prazer de estar com ele lá em Viçosa há umas 2 semanas atrás, 3 semanas, ao lado do Rafael e também do Marconi. Gente fina o Roberto Andrade, viu, Fernando? Gostei Obrigado. muito da... Puxou o tio. Puxou o tio, né? Então vamos falar. Fernando Andrade, o deputado tem canalizado muita coisa, apesar de toda a dificuldade financeira que está o governo de Minas, o governo federal? Sim. O deputado ele tem mandado emendas aqui para Ponte Nova. Uma delas nós estamos finalizando agora, que é sobre a quadra lá da Rasa, que nós vamos botar uma iluminação, né? Show. Tem uma outra cobertura de quadra também do Triângulo. E ele não tem medido esforços para ajudar a Ponte Nova no máximo possível. Há pouco ele teve, semana passada, aqui lá na Jatiboca, que também foi atingida. Duramente atingida. Ele esteve aí, veio nos visitar, veio dar a sua colaboração e está presente, sim, Wesley, aí para ajudar a Ponte Nova naquilo que ele puder que Ponte Nova ansejar. Porque né? no atual momento, Fernando, você há de convir comigo que a situação é muito difícil em termos de você alavancar verbas maiores. Sim, né? sim. Principalmente se tratando de Estado, né? Sim. Porque quando você tem a área federal, você tem um recurso maior. Cada deputado federal tem um recurso muito maior do que o deputado estadual. Mas, mesmo assim, eu gostaria de lembrar aqui, Wesley, que esses ônibus, que este caminhão... Quantos ônibus? São 10 ônibus. 10 ônibus, né? Foram comprados com recurso próprio. Não foram de emendas e tampouco... Fundeb. Não. É recurso próprio, que é trabalho do Wagner aí, a trabalho de toda a equipe, conseguiu arrecadar aí nesse primeiro ano de governo. E esses ônibus já chegaram? Alguns já chegaram, né, mas todos já foram comprados. Né? Aí é questão de entrega do fornecedor. Que ganhou e dos antigos? O que vocês vão fazer? Leiloar? Nós pretendemos leiloar. Né? Nós já estamos... coisa velha, Fernando, é um coisa velha basta eu, né? Desgaste financeiro é grande, né? É grande. Porque, olha, é uma pena que nós não vamos ter tempo aqui para poder explicar de forma mais, eu te falei mais direta e meu cliente ali já veio aqui umas 2 sócios de carteirinha. Exatamente. Mas, olha, basta a gente dizer o seguinte. Nós temos na frota do Bruno, por exemplo, caminhão de lixo de 79. Nossa né? Senhora. Caminhão já está todo sucateado. Além disso, o que ocorre? Se você gastar R$1.000 nesse caminhão... Não compensa. Não compensa. E hoje, toda a frota de todas as prefeituras são monitoradas pelo Tribunal de Contas. Eles têm ali toda a relação do que foi gasto em cada caminhão. Em cada carro, em cada veículo, etc. e tal. De forma que às vezes você fala assim, poxa, mas é um consertozinho pequeno, mas vai impactar na vida útil desse caminhão, desse carro que já detonou, já era. Então, a ideia é realmente fazer leilão de inservíveis, não só de caminhão, como de outras situações também. Móveis, utensílios, já está tudo listado, catalogado, para se fazer esse leilão. A exemplo de Rio Doce, que fez também. Sim. Né?
Gostaria de deixar também aqui a colocação seguinte, que nesse período que nós passamos, Santa Cruz sofreu mais? Sofreu. Jatiboca foi duramente atingido? Foi. Mas nós também tivemos um evento na Ana Florença. Sim, eu ia tocar nesse assunto agora. Que prontamente a Secretaria de Obras, não pode ficar falando muito no Anderson não, senão ele fica achando que é envaidecido, e tal. Mas pode, né? Ele está com o burro na sombra. Pois é, tá. Mas deixa ele. O que é dele está guardado, né? O que é dele está guardado. Quem muito tem, muito será cobrado. Muito, verdade. Mas devemos enfatizar aqui a atuação precisa da Secretaria de Assistência Social, né? Da Secretaria através da Valéria, de toda a sua equipe. Já veio aqui comigo também. Já teve aí. A atuação também da equipe lá do planejamento, da equipe da saúde. Ali fizemos como é que se fala? Um conjunto de atividades, de atitudes prontas, rápidas para atender aquela população. Se houve alguma falha, é possível que sim. Né? Mas o Wagner, incansavelmente, todos os dias esteve lá, quando ele não estava em um determinado momento. Havia um secretário coordenando os trabalhos. Né? No primeiro dia, ficamos lá até 1h da manhã, distribuindo colchões para aquele pessoal. Então, isso é muito? Não, mas isso é o que nós ajuda podemos demais fazer para amenizar. amenizar. Né? Como eu tinha dito, eu fui secretário em Santa Cruz e na segunda enchente... Você pegou lá, né? Eu peguei a enchente. Eu peguei a primeira enchente, né? Eu era secretário naquela época de desenvolvimento econômico. É pesado ou não é? É pesado, porque o povo sofre muito, né? Mas o que nós temos que fazer? O que foi feito na Florença? Foi uma união entre todas as secretarias, porque o importante nesse momento é isso, através da batuta, através da direção do Wagner e de Valéria, e foram feitos aqueles atendimentos necessários naquele momento. Como eu disse, é possível que alguém tenha ficado faltou uma ou outra coisa, mas isso não foi por falta da equipe, de vontade de ajudar e de levar a necessidade. Né? Ô Bruno, vamos falar agora da sua secretaria. Senão não deixa o Bruno falar, né? Ô Bruno, qual que é o maior sonho que você tem de fazer na sua secretaria? São vários, né? Então vamos lá. Vamos lá. A questão de trazer o licenciamento que o Estado hoje faz para o município, né? Essa é uma das metas que o Wagner deixou para a gente, né? Estruturar a questão da secretaria em relativo ao licenciamento ambiental. Isso seria o quê? Eu não entendi bem. Trazer... Hoje o Estado ele licencia os empreendimentos quando vão ser implantados. Tem que ir a Belo Horizonte para fazer o BAI? Você quer trazer uma unidade para Ponte Nova? A nossa meta é trazer para Ponte Nova algumas classes, né? Criar o departamento de licenciamento. Isso é importante. Que vai possibilitar os empreendedores não precisar se deslocar até o bar. Ainda mais hoje, gasto. A despesa, o tempo que demora, que em Ponte Nova é mais fácil. Essa é uma das nossas prioridades, né? E também a questão dos parques, jardins, a praça, dar uma revitalizada nela. Praça de Palmeiras? De Palmeiras, né? A questão da fonte. O que você pensa ali na questão da fonte? É outro sonho aí da população de Ponte Nova? É um dos maiores pedidos que a gente vê com relação à praça, né? Da população. A gente já estamos avaliando qual método usar, a questão da fonte, qual a técnica, né? Existe uma técnica mais nova hoje? Existem várias metodologias que são usadas hoje. Né? Estamos avaliando qual que seria uma questão de manutenção, que se dá um problema, como que nós vamos arrumar, qual que vai ser a despesa que vai desprender, né? O Ponte Nova é uma cidade que ela tem muitas ruas asfaltadas. Estava até batendo um papo com o Anderson e ele tem uma ideia até bacana com relação aos asfaltamentos das ruas em Ponte Nova. Arborização. Nós temos uma outra meta que é a questão do plano de arborização, né?
Mas que tipo de árvore? Estabelecer, o plano de arborização vai trazer isso, vai estabelecer as árvores adequadas para cada tipo de local. Por exemplo, na cidade, pequeno porte, que não vai danificar, as espécies que não vão danificar os passeios, piso, né? A altura dela, como que ela vai crescer. As raízes, criar esses... Mas floridas? Floridas, diversificar, né? Porque é interessante, uma avenida bonita como essa aqui, Francisco Vieira Martins, essa Beira-Rio, queria ser um colorido mais bacana, né? Não, isso daí também já está na nossa... Vai ser bacana, pode ter certeza disso. Mais alguma coisa que você tem vontade de inovar na sua secretaria? Nós temos diversos pensamentos de melhoria, né, para a secretaria, melhorar a questão do atendimento à poda, corte de árvores, que a gente hoje não atende, a demanda é muito grande, não consegue atender. E outras ações são diversas ações, né? Que vão acontecer. Fernando, para a gente encerrar, vamos falar aí agora com relação final de ano. Folha de pagamento, 13º, como é que está essa questão? Está tudo tranquilo? Ok. Vamos lá, porque... Tá tudo tranquilo. 13º foi pago dia 15. Já está liberado. Já está no bolso da turma, né? O pagamento do mês será feito ao final, dia... 30? Não, 30 é sábado, né? Então, 29. Dia 29 nós pretendemos fazer já, está tudo tranquilo, está tudo aprovisionado, não tem problema. Lembrar que nós temos uma assembleia com os servidores na quinta-feira agora. Isso que eu ia te perguntar, né? Relacionamento com os servidores. Este ano o Wagner já concedeu aumento aos servidores, né, no início do ano. E na quinta agora nós teremos uma assembleia para negociação de aumento. Tem que ser uma negociação exaustiva, né? Porque os recursos são poucos. Os recursos são poucos, mas nós temos economizado bastante, né? Temos que... A questão tem que de ser recurso, artista. A questão de recurso, ela perpassa também pela criatividade. A questão é essa, né? Às vezes você tem que apertar um pouquinho ali, por exemplo, você reduz um pouco de hora extra, né? Você reduz gasto em determinado setor que está ocorrendo por falta de planejamento, isso já facilita, tá? Mas a questão do pagamento, da folha, está tudo saneado, tranquilo, vão receber. Todo mundo passar o Natal com sem dinheiro, problema, ano novo, com a grana no bolso. Ano novo, o que nós vamos ter? E vamos depender dessa assembleia que nós fizemos na quinta-feira, né? E tem a impressão que o Wagner vai dar uma notícia boa aí aos funcionários. Isso a nível de questão salarial. Estou falando de festa. Você está sabendo alguma coisa? Vamos ter na virada? Não. Por enquanto não é momento disso, não é momento, não. Nós estamos, nós fizemos, Wesley, aproveitando isso aí, resgatamos, né? O prefeito Wagner com Valéria resgatou esses enfeites de Natal que nós botamos aí muito bonito, em alguns pontos da praça. Algumas pessoas reclamam de outros pontos da cidade, mas isso é um resgate. Começar devagar. Como o Bruno estava aqui conversando com você, né? Com relação a meio ambiente, sempre se pensa uma coisa mais bonita e nós já estamos fazendo. Na questão cultural, houve o resgate do 7 de setembro, não sei se algum secretário chegou aqui a falar nesse ponto, né? Aquele desfile de 7 de setembro, que foi espetacular. Enfim, essas datas importantes, eu acho que tem que ser resgatado. Nós temos que ter isso em nós, né? Não que nos outros dias e que no dia a dia nós devemos deixar de lado a questão da cultura, nada disso. Mas nessas datas importantes nós temos que fazer. O prefeito Wagner Moll, ele está empenhado e ele tem sempre cobrado dos seus secretários um empenho nesta área, né? Embelezamento da cidade, mas, sobretudo, do atendimento, de melhoramento da vida para os nossos transeuntes e tal. Então, isso é importante. Eu gostaria de dizer, não vou... se me permite, eu vou tomar o tempo, mas fazer o quê?
que nós fizemos uma recuperação, às vezes as pessoas não percebem, lá na Beira Rio, Já logo, falou. o Wilson, eu não sei se falou. Foi da aquilo Beira Rio ali, debaixo da prefeitura. Debaixo da prefeitura, aquilo tinha muito tempo que estava ali. O que o Bruno estava, eu vou fazer um link aí de uma coisa com outra, o que o Bruno estava querendo dizer é isso. Para se fazer aquela recuperação, eu tive que ir até a cidade de Viçosa, o IEF e o BAR, pedir um licenciamento ambiental para você difícil, fazer a atuação ali. Quer dizer, então o que o Bruno quer é que ele pretende na secretaria é criar mecanismo para quê? Precisa fazer uma intervenção aqui, então nós temos uma Câmara Técnica que vai discutir, vai analisar e vai ver aquilo ali. Né? Para nós mesmos, não precisamos de Viçosa, não que eu queira Viçosa, ou Bar, não é isso. Né? Mas se nós tivermos condições de fazer isso aqui, nós agiríamos com mais rapidez, daria uma resposta mais efetiva e mais rápida. Eles estão te chamando de avô. Você já é avô mesmo, na realidade, né? Já tenho 3 netos. 3 netos? 3 netos. Netos eu tenho 2 homens e uma menina. Bacana. Já. Beleza. Já sou avô e sou avô dessa molecada. Avô da galera avô toda. Da molecada toda aqui, né? Fernando, quero agradecer a presença. A gente tem um último bloco aí que tem compromisso. E dizer que o programa está aberto aí para a prefeitura, para todos os secretários. É só marcar com o meu assessor ali, o Duda Mais, que ele fala, vocês também têm liberdade. Bruno, agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Fernando, a hora que quiser, tá bom? Ok. Tamo junto aí. Muito obrigado. Divulgar as coisas de Ponte Nova. Tá, deixar um abraço aí do prefeito Wagner Moll, que não pôde estar Feliz. aqui. Cadê Wagner, Cadê Fernando? Wagner? Wagner está em Belo Horizonte. Correndo atrás, não pode parar. Isso aí. Se quiser fazer uma mensagem de Natal rapidinho aí, em nome dele e de todos. Ok. Queremos deixar a todo o povo de Ponte Nova um abraço fraterno no coração de cada um, porque o Wagner, ele tem, como eu disse no início da nossa conversa, esse lado humano. E saibam todos que nós não devemos pensar apenas nesse período de Natal, tá? Nós linkamos o Natal com o nascimento de Jesus, está tudo bem, está ótimo, é isso mesmo, mas nós temos que levar isso durante todo o ano. Porque Jesus tem que nascer em nós em todos os momentos de nossa vida, em todo o ano. Hoje ainda conversando lá com o pessoal, perguntou, mas a data de Natal, eu falei, olha, Jesus não nasceu 25 de dezembro, Jesus tem que nascer em nós todo ano. Todos os dias. Todos os dias. Então, Wagner, em nome do Wagner, eu deixo aqui um Feliz Natal a todos, a data é essa que nós estamos comemorando, e deixar à população esse abraço fraterno, deixar a todos a certeza de que todo o trabalho que faremos, isso digo em nome do Wagner, que é o prefeito, e de Valéria, que é a vice, faremos a favor do povo de Ponte Nova. Podemos errar, sim, todos somos passíveis de erro, mas sempre tentando acertar e sempre tentando fazer da melhor forma possível. Muito obrigado, Wesley, pela oportunidade. Tamo junto. Beleza, meu sócio, aquele abraço, obrigado, sim. Passa lá para receber o cachê ali na portaria ali, tá? E leva ele para apresentar. Nós voltamos daqui a pouquinho com o bloco Psicologia em Foco. Até já. Olá, eu sou Neide Moreira, sou psicóloga. Bem-vindos a mais um Psicologia em Foco. O tema de hoje é como lidar com o sentimento de culpa. A culpa é uma experiência comum aos seres humanos. Todos nós experimentamos em algum momento da vida este sentimento. A culpa pode ser saudável, mas conforme o caso, ela pode também ser destrutiva. A culpa é um termo utilizado na maioria das vezes como um sentimento negativo que repetidamente sentimos. Quando cometemos um erro que consideramos grave ou ainda quando fazemos algo que não gostaríamos de ter feito. O sentimento de culpa se torna negativo quando ele é excessivo, podendo inclusive se tornar tóxico para algumas pessoas. Um exemplo, eu me senti frustrado, decepcionado diante de um movimento que eu fiz, de uma atitude ou de um comportamento. Experimentar este desconforto é normal, mas ficar fixado nele é extremamente perigoso.
Este sentimento muitas vezes é percebido como remorso, segundo a psicóloga Olga Inês Tessari. Ela surge de um anseio da perfeição. Observem, a culpa também está ligada ao contexto da nossa cultura, em que surgiu a raça humana. A história religiosa de que Eva mordeu a maçã proibida e por isso todos vão pagar por culpa dela. Mas na verdade, todo ser humano é imperfeito, erra e não deveria se fixar na culpa. Quanto melhor uma pessoa quiser ser, menos ela admitirá seus erros, porque razão não conseguimos aprender com alguns erros que cometemos na vida? Uma pergunta, né? E que deixamos nossa visão de vida ou de mundo turva ou embaçada. São erros de raciocínio e de interpretação ou uma falta de consciência que nós temos. O que pode acontecer? Essas atitudes podem se virar contra nós mesmos. Aquilo que vamos dizendo a nós mesmos de forma repetida e constante vai ficando enraizado na nossa mente. O que dizemos a nós mesmos e a forma como nós dizemos para nós mesmos, na verdade, pode ter efeitos positivos ou negativos. É importante ter cuidado de como você diz as coisas para si mesmo, quando está passando por uma dificuldade, por lutas ou arrependimentos. Devemos tentar ter o mesmo cuidado para falarmos de nós mesmos, tal como teríamos se estivéssemos falando com um amigo que está passando por uma dificuldade ou que tenha feito algo do qual não se orgulhe. É fundamental que tenhamos um esforço constante para sermos assertivos e corajosos. Interrompermos as desculpas como eu não sei, eu não consigo. Não é? Para o psicólogo Paulo Sérgio Guedes, o sentimento de culpa torna a pessoa prisioneira de uma ideia fixa. Ela deixa de ser quem é para se tornar um crítico dela mesma. A motivação para isso pode ser concreta ou imaginária. Os problemas surgem quando o remorso é guardado. É perigoso também quando nos sentimos culpados e partimos para caminhos autodepreciativos ou destrutivos. Uma avaliação inadequada e exacerbada de uma ou várias situações da vida podem gerar a culpa e o remorso, e isso nos prejudica. É como dar um tiro no próprio pé e ainda tornar-se um terrível problema que assombra a vida e suga a nossa energia e bem-estar. É importante entendermos a diferença entre duas palavras que estão diretamente relacionadas com a culpa. O arrependimento e o remorso são a mesma coisa? Não. O arrependimento é uma atitude da qual a pessoa dá-se conta de que se equivocou. É a atitude de perceber ou tomar consciência de que a sua postura, que a sua fala ou que o seu comportamento não foi feliz. O remorso é diferente. É a atitude de se remoer, de se ressentir, como se ficasse numa rotatória, rodando, andando em círculos, deixando de seguir seu caminho. Imagine uma porta giratória. Existem situações em que a culpa, como já disse, pode se apoderar de nós. Pode ser também comparada como uma água parada, pantanosa, que não me faz avançar, seguir em frente. O saudável é comparado ao rio que segue o seu curso e mais adiante contorna os obstáculos. O remorso é uma culpa tóxica. O arrependimento é uma atitude de lucidez, onde a pessoa avalia que o seu modo de agir não foi legal, não foi bom ou não foi adequado. Quando a mente fica sempre conectada com preocupações, revendo incontáveis vezes as mesmas situações ou ações que envolvem a culpa, a pessoa experiencia ou experimenta um enorme sentimento de remorso, que parece um misto de náusea ou mal-estar. O sentimento de culpa que todos nós carregamos pode ter uma maior ou menor intensidade. A culpa pode ser utilizada a nosso favor ou contra nós. Nos diversos momentos e circunstâncias de nossa vida,
Se interpretarmos a culpa de forma positiva, acreditem, ela pode servir para nos engrandecer e trazer um crescimento pessoal. Não quero dizer que é fácil, ou que seja acompanhada de dores emocionais e morais, e não seja acompanhada, não é? Mas ela pode se tornar positiva quando eu escolho tomar consciência das minhas atitudes, aceitar que eu erro, que eu estou repleto de falhas. Vamos fazer uma comparação. A queda da água gera o quê? Gera energia. Vamos imaginar ou comparar os nossos erros como uma queda, como um tombo. Ao levantarmos, ou seja, a tomada de consciência do erro, essa atitude pode gerar energia para enfrentarmos nossas atitudes infelizes. E como enfrentar ou lidar com a culpa? A culpa, sem dúvida, está diretamente ligada aos erros que todos nós cometemos e é uma parte natural da vida. Tomando consciência deste sentimento, ele pode desempenhar uma função adaptativa e nos ajudar a aprender com as experiências dolorosas ou assustadoras. Apesar que a crença comum é contrária. A experiência da culpa não é totalmente negativa, improdutiva ou destrutiva. Inclusive, para o psiquiatra Paulo Sérgio Guedes, o primeiro passo para enfrentarmos o problema é identificar o sentimento de grandeza ou de orgulho que praticamente todos nós carregamos. Depois, a pessoa deve saber que a vida não é controlável e que o ser humano sempre erra. Segundo Guedes ainda, é preciso entender a diferença entre responsabilidade e culpa. Culpa é o sentimento originado da ideia que as coisas têm que acontecer como eu quero. Já a responsabilidade é assumir que sou responsável por minhas atitudes. Ainda a psicóloga Olga Inês diz que é preciso aprender com os erros para não cometê-los novamente. Avaliando algumas situações importantes com relação à culpa. O sentimento de culpa pode desencadear emoções que desequilibram, gerando também transtornos psíquicos, diminuindo a nossa autoestima, destruindo a nossa esperança e ainda podemos nos sentir estúpidos, estragando não somente a nossa vida, mas eventualmente a vida de outras pessoas, significativas para nós. O sentimento de culpa pode ainda nos deixar agarrados ao passado, nos impossibilitando de continuar a levar a vida para frente e a viver no presente. Cuidado com os pensamentos como: a culpa é o sentimento de ser indigno, ser mal, ser ruim. A culpa, na verdade, é o resultado de muita raiva guardada que se volta contra nós mesmos. Poderíamos resumir assim: raiva mais mágoas reprimidas é igual a culpa, que ainda resulta muitas vezes em autopunição. Esse sentimento, a autopunição que corrói a nossa alma e que muitas vezes nos impede de sermos nós mesmos. O psicanalista Kleber Martins lista algumas características de quem sente culpa enorme ou desproporcional. Preocupação excessiva com a opinião dos outros, sente-se mal quando recebe algo, pois na verdade não se considera digno de aceitar os que os outros dão. Fala repetidamente sobre o que motivou sentir culpa, raiva reprimida, dificuldade em assumir responsabilidade pelos próprios atos, sente-se rejeitado. Responsabiliza o outro pelo próprio sofrimento, sente-se vítima em algumas ou muitas situações, dificuldade em expressar os reais sentimentos e não consegue falar não, sempre fazendo algo pelos outros e raramente para si mesmo. Também tem dificuldade em fazer algo para si mesmo. Baixa autoestima e falta de amor próprio. A culpa pode também ser motivada pela religião, manipulação, críticas, regras, rigidez, julgamento, controle, rejeição, comodismo, falta de atitude, sentimento de impotência e, para concluir, devemos estar atentos, mesmo que você se sinta culpado. Isso não é sinônimo para que tenha de fazer coisas que lhe prejudique ou provocar uma autopunição. O sentimento deve ser analisado de forma construtiva e você precisa reorientar o seu foco de atenção para uma atitude positiva e construtiva. Quando a culpa for natural, avalie e diga a si mesmo o seguinte:
Toda vez que eu me sentir culpado, devo relembrar que é um sinal de alerta, que é um sinal de me informar, que me faz repensar naquilo que eu fiz e o que eu posso fazer para, de forma prática, minimizar os danos ou evitar que essas situações ocorram novamente no futuro. Reconhecer o erro só é benéfico, depois que conseguimos manter um equilíbrio emocional a nosso favor. É necessário nos colocarmos num estado onde possamos acionar os nossos recursos internos para agir, minimizando o erro, evitando que volte a acontecer, antecipando novas situações para que não volte a ocorrer, tomando consciência de que todos nós erramos e que o primeiro passo em seguida é fundamental, ter coragem para avaliar com sinceridade e decidir o que fazer. Acreditem, todos nós somos capazes de fazer mudanças. Obrigada. Então tá aí o quadro Psicologia em Foco, que volta daqui a 15 dias. Eu me despeço por aqui desejando a todos um Feliz Natal, cheio de paz, saúde e amor. Tchau! Wesley Moreira.